Muita gente me fala sobre não ter tempo para poder estudar um idioma. E muitas vezes a rotina da gente pega pra caramba, né? Às vezes você tem filhos, tem um trabalho que puxa muito tempo da sua rotina, às vezes a sua faculdade está cada vez mais apertada porque é aquele final de semestre ou aquele final de etapa, ou até mesmo porque realmente aquele conteúdo daquele semestre, daquele período tá bem puxado, assim como diversas outras situações que a gente tem no dia a dia. A gente pode estar falando sobre o seu relacionamento, né, que você precisa dar uma atenção. A gente está falando sobre novos projetos na sua vida, tanto na área do bem-estar, né, de você se preocupar com a sua saúde, se dedicar um tempo a exercícios físicos, como também cuidar da casa, né? A grande pergunta, a pergunta que vale 1 milhão, é justamente, né, quando você vai ter tempo para estudar idiomas? Porque se você está lotado e lotada de itens, de atividades, enfim, para poder fazer, quando você vai encontrar um tempo para poder estudar e para poder se dedicar? Bom, no vídeo de hoje eu queria justamente trazer essa reflexão, que eu acho assim, a gente precisa ter uma conversa, um bate-papo mais realista sobre o assunto, até para a gente entender também no que dá para poder mexer e no que dá para poder flexibilizar durante a sua rotina. Primeiro ponto, galera, que a gente precisa começar, né, nessa discussão é falar justamente sobre os seus estudos e como a gente vai precisar contar essas horas, né? Quando a gente fala sobre contar as suas horas de estudo, a gente está falando basicamente sobre seus estudos diários e semanais. Eu sei que quando às vezes eu falo, galera, todo poliglota, né, ou dentro mesmo da própria linguística, a gente sempre vai falar sobre contar a quantidade de tempo que você vai se dedicar por dia e por semana. Muita gente se assusta, porque fala, Fernando, eu não tenho tempo para isso. Eu não posso me dedicar todos os dias. Eu não posso parar a minha rotina todos os dias para poder estudar um idioma. E eu entendo que às vezes na nossa rotina a gente não vai conseguir realmente alcançar, né, aquele tempo de ficar horas, né, ali na frente do computador, do notebook, de livros, para poder estudar e para poder se dedicar. Mas é por isso que a gente precisa justamente lançar mão do que tem mais evidência na literatura para tentar entender, né, se esse assunto ele já não foi explorado de certa forma, ele já não foi investigado de certa forma pela ciência da linguística para a gente poder conseguir encontrar uma solução. E sim, galera, apesar da gente ter essa queixa que é muito natural, a gente tem soluções e respostas na linguística para isso. E eu quero trazer para vocês no vídeo de hoje. Bom, antes da gente começar, eu sei que é importante mencionar, né, que se você gosta do conteúdo do canal, por favor, não se esquece de deixar aquele like legal e um comentário, né? Eu vou deixar uma pergunta bem bacana no final do vídeo para a gente poder fazer uma reflexão bem interessante sobre o assunto, e isso ajuda demais a fortalecer o canal. Reparei nas últimas estatísticas que muita gente assiste os vídeos, mas não é inscrita, e ajudaria demais se você curtisse e se inscrevesse no canal, beleza? Bom, vamos falar um pouquinho sobre o que a literatura na linguística traz justamente sobre a gente conseguir encontrar mais tempo na hora de estudar. Primeiro ponto, nessa etapa nova da nossa conversa, é entender que, a gente precisa saber que a contagem é diária e semanal. Mas o contraponto é, quando é que eu vou arrumar esse tempo todo? Se é diário e semanal e eu não tenho esse tempo, Para que a gente possa trabalhar os nossos estudos, a gente precisa dominar os dois aspectos do estudo de idiomas. Os estudos se dividem em estudos ativos e passivos. Então a gente está falando sobre um tempo que você vai realmente se direcionar ali à frente do computador, à frente dos livros, sentar a famosa bunda na cadeira, né, que a gente conhece muito, para poder se dedicar de forma muito ativa aos seus estudos. Só que às vezes a gente não consegue fazer isso por muito tempo, toda hora, o tempo todo. Muitas vezes a gente tem um fluxo na nossa rotina que a gente precisa realmente dar aquela pausa para poder fazer as nossas outras tarefas e também as nossas outras obrigações. Então, como que você vai conseguir inserir o idioma na sua rotina, que é corrida, que é puxada, que você tem filho para buscar na escola, que você tem que limpar a casa, que você
tem que fazer a comida, né? Porque você mora sozinho, então você precisa preparar alguma coisa para comer, né? Senão você vai pedir iFood o dia inteiro, né? Como que a gente vai fazer para conseguir encaixar esses estudos? Agora que a gente entende que os estudos são separados entre ativos e passivos, a gente entra com a terceira etapa, que é justamente essa solução, que é a exposição passiva contínua. A exposição passiva contínua é de longe uma das ferramentas mais importantes que o aluno de idiomas precisa ter consigo na sua jornada. Seja indo para o trabalho, lavando a louça, tomando banho, andando, correndo, caminhando na esteira da academia, né? Às vezes indo para o trabalho, seja no som do carro, né? Conectado no som do carro, ou no fone de ouvido, no ônibus, no metrô, no trem, no avião, se for o caso, né? Dependendo da sua rotina de trabalho, o mais importante é que a gente precisa utilizar esses períodos do dia onde a gente está em movimento para poder inserir o idioma. Parece simples e é muito eficaz. Só que o que é difícil nessa etapa é justamente a gente criar o hábito de se envolver ao idioma. Quando a gente mora num país ou está num intercâmbio, né, em algum momento ali a gente está no intercâmbio e está sendo exposto, a gente é exposto ao idioma o tempo inteiro, a gente está num cenário chamado imersão, né? A gente está literalmente ali mergulhado no universo daquele idioma. Então a nossa exposição passiva contínua ao idioma, ela é basicamente o fator número 1, é o que mais acontece, é literalmente a sua existência girando em cima de uma exposição contínua ao idioma. Mesmo que você queira ou não, você vai ser exposto ao idioma, né, de qualquer forma. Seja indo lavar as roupas na lavanderia, seja indo caminhando na rua, seja, por exemplo, lendo um menu num restaurante, você não tem como escapar. Só que quando a gente mora no país onde não é aquela língua não é falada, a gente precisa criar isso de forma artificial. E é justamente essa imersão artificial adaptada que vai ser o seu manejo. E como que você vai fazer isso? Justamente, né, no que muitos poliglotas chamam desses tempos mortos do dia. Eu não sou muito fã desse termo, né, dessa nomenclatura, mas é uma forma da gente poder, né, fazer uma análise. É legal a gente escutar uma música ou assistir, às vezes, aquele episódio do nosso seriado favorito, da nossa série favorita, Caminho do Trabalho, por exemplo, no meio de transporte. Só que a gente também pode aproveitar aquele tempo para transformar esse momento de lazer num momento de lazer com o idioma. E como que a gente faz isso? O que você gosta, a sua preferência, os seus interesses pessoais ou até mesmo profissionais e acadêmicos, você vai fazer essa virada de chave e vai passar para o idioma-alvo que você está estudando. Em outras palavras, a gente está falando sobre, se você gosta de assistir vídeos, né, de culinária, vamos supor, você gosta muito de cozinhar, né, você quer fazer um jantar para os amigos e quer preparar, sei lá, um prato diferente. Por que não pesquisar sobre esse prato, a receita desse prato, no idioma que você está estudando? Seja inglês, espanhol, alemão, russo. A ideia aqui é que você faça exatamente o que você faria na sua rotina, porém no seu idioma-alvo. Isso vai fazer com que você se conecte com as coisas que você gosta, só que através de um veículo, de uma ferramenta diferente. E o fato de você estar interessado em fazer aquilo ali vai fazer com que o idioma não gere esse atrito todo na hora de aprender. Porque uma vez que você, por exemplo, vai preparar a sua lista do supermercado, né, e você prepara em português, a partir do momento que você está ali anotando, tá, eu preciso dessas coisas, e você passa a fazer essa lista de compras em inglês, você automaticamente vai pesquisar os nomes que você precisa colocar ali, vai precisar prestar bastante atenção neles. Dessa forma, você cria um momento que é simplesmente algo natural na sua rotina, num momento de exposição ao idioma. E vocês não têm noção do poder da exposição passiva quando o aluno começa a estudar, certo? Ele começa a se expor ao idioma dessa forma natural, através de séries, podcasts, filmes, enfim, tudo que ele puder, livros, versus o aluno que começa a estudar, certo? Mesma coisa, de forma ativa, porém não faz a exposição passiva dessa forma. É impressionante quando a gente compara o gráfico, o primeiro aluno que faz a exposição passiva contínua, ele começa a determinado momento decolar. E o aluno que continua fazendo todas as atividades ativas do seu
conteúdo programático e que não se expõe ao idioma, né? Ele não se expõe de maneira nenhuma. É impressionante como que a gente quase que está conversando sobre dois níveis diferentes de aluno. Porque no curto, médio e longo prazo, você já começa a perceber que existe uma diferença tremenda entre esses dois indivíduos, né? Esses dois aprendizes, justamente porque quem se expõe ao idioma tende a ter uma facilidade maior na compreensão auditiva, uma facilidade maior de reproduzir fonemas no idioma e principalmente a estruturação, né? A estrutura frasal do aluno que se expõe ao idioma de forma natural, constante, passiva durante o seu dia, além dos seus estudos ativos, começa a se tornar, né, um usuário do idioma, se a gente fosse brincar com essa expressão, um usuário muito independente do idioma. E muitas vezes acaba se arriscando em estruturas que nunca utilizou e acaba acertando, já que está cada vez mais habituado àquela construção de tanto perceber aquilo de forma passiva. Antes da gente terminar, eu preciso deixar claro para vocês que não existe só se expor de forma passiva eternamente, tá? O ideal é que você faça esse equilíbrio entre produção ativa de estudos ativos, uma revisão sistemática desses estudos, que a gente vai falar mais sobre isso aqui no canal, que é o Active Recall, e por fim a gente ter essa exposição passiva. Com esses três elementos, a gente consegue fazer um universo de possibilidades nessa jornada rumo à fluência. Agora, o aluno que só produz, ele muitas vezes vai se deparar com muitos obstáculos e até aquela fala não tão natural assim, porque ele não se expôs ao que ele está estudando da forma, né, de uma forma grande, né, de uma forma volumosa. E também um aluno que se expõe demais, mas não pratica, muitas vezes começa a ficar com medo, com vergonha de falar, porque ele não fez esse segundo movimento, né, que é um movimento que acontece ao mesmo tempo de falar, de praticar e também de absorver. Pensa que o aluno, o aprendiz de idiomas, ele é como se fosse uma esponja. Ele vai absorver aquilo tudo, mas ele também precisa, né, praticar, ele precisa colocar aquilo ali para fora e continuar nessa constância. Ele vai absorvendo ali, né, e depois aperta, volta. Ele precisa desse movimento. É muito complexo a gente falar de um aluno de idiomas que simplesmente, né, ele vai para um curso de idiomas, faz ali 1 ou 2 vezes por semana, vai embora, não abre o livro mais, não abre a plataforma de estudos, simplesmente não tem nenhum tipo de contato depois da aula que ele teve, né, daquele conteúdo programado por aquela instituição de ensino, esperando que ele vá conseguir dominar o idioma. Infelizmente não funciona assim. Seria ótimo, porque seria muito mais fácil, mais simples, mas idioma é essa fórmula muito, muito delicada de repetições espaçadas contínuas, ou seja, número de contatos, certo? E qualidade desse contato e também a duração desse contato. Então a gente não está falando sobre você estudar 1 vez na semana 2 horas. Mas se você só tem 2 horas para estudar na semana toda, que você pega essas 2 horas e você faça o maior número possível de contatos com o idioma com essas 2 horas. Você vai ter um resultado muito mais proveitoso do que só estudar um dia e só daqui 7 dias abrir o livro de novo, abrir o computador de novo, abrir as suas anotações para começar os estudos, beleza? Bom, comprometi para vocês aqui vai a minha pergunta, né? Se você tá ali no seu momento de lazer e você vai aproveitar essa oportunidade para se expor ao idioma, seja através de um livro, seja através de um filme, de uma série, de uma música. Lembra que música sempre tem que ter a letra acompanhando, tá bom? De um podcast, de preferência também com a transcrição, tá, galera, do que está sendo falado no podcast. A minha pergunta para você é: qual dessas formas de exposição passiva você mais gosta? Qual que você percebe que você se sente mais à vontade e aprende mais? Pode ser desde um vídeo no YouTube com uma receita que você gosta de cozinhar, né, ou até um livro do seu romance favorito, do seu livro de ficção favorito, do seu livro, né, de insights, né, que você vai aprender ali, favorito, ou também uma série que você gosta muito e que você consegue perceber nas falas dos personagens a naturalidade da construção do idioma. Deixa aqui nos comentários pra gente poder continuar o nosso bate-papo. E não se esquece, se você gostou do vídeo, clica no gostei e se inscreva no canal para conteúdos como esse.